Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus, conduzida por Sua Santidade, o Papa Francisco. Com vocês nessa transmissão, nesse primeiro domingo da Quaresma, Jackson Erpen. Na coordenação dos trabalhos temos Jean-Charles Putzulu e na parte técnica Adriano Vitali. Começo saudando as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, a partir desse momento em particular a Rádio Pax em Beira, Moçambique, EWTN-TV, Rede Canção Nova, todos os canais da rede Evangelizar de rádio e televisão, Rádio Maria, Web TV Tropicana, na Paraíba, Rádio Fé e Luz em Campinas. Um bom dia, bom domingo a você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, pelo Facebook, pelo nosso site Vatican News. Temos realmente um belo domingo, céu azul, a temperatura na Praça São Pedro neste momento por volta dos 13 graus Celsius. E a liturgia que nos propõe para esse primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15, que naturalmente deverá inspirar a reflexão do Santo Padre. Recordamos que a partir da tarde de hoje até a tarde da sexta-feira, 23 de fevereiro, o Papa Francisco, os cardeais residentes em Roma, os chefes dos dicastérios e os superiores da Cúria Romana participam dos exercícios espirituais da Quaresma. Portanto, estão suspensas as atividades públicas do Santo Padre, o que inclui naturalmente também a audiência geral da próxima quarta-feira. Portanto, próxima quarta-feira não teremos a audiência geral com o Papa Francisco. Recordamos ainda, conforme comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, divulgado em 16 de fevereiro, que é exemplo do tempo da pandemia também. Neste ano, esse período de retiro quaresmal se dará de uma forma privada, individual. Ou seja, diferentemente dos exercícios espirituais vividos comunitariamente pelo Papa e a Cúria Romana na Casa Divino Mestre, na localidade de Arite, a proximidades de Roma, como acontecia desde o início então, do pontificado de Francisco. Praça São Pedro repleta de peregrinos, turistas vindos de várias partes do mundo para esse encontro então com o Papa Francisco, que na última quarta-feira na Basílica de Santa Sabina, no Aventino aqui em Roma, presidiu a Santa Missa com o rito da imposição das cinzas. Não tenhamos medo de nos despojar dos revestimentos mundanos e voltar ao coração, ao essencial, disse em sua homilia, recordando que a Quaresma nos mergulha em um banho de purificação e despojamento, nos ajuda a retirar toda a maquiagem, tudo aquilo com o que nos revestimos para brilhar, para parecer melhores do quanto realmente somos. Agora sim, temos o Papa Francisco, então, na janela do apartamento pontifício, saudando, então, pela multidão presente na Praça São Pedro. Nos preparemos para ouvir, então, a sua mensagem para este domingo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, prima domenica di Quaresima, hoje, primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho apresenta-nos Jesus tentado no deserto. O texto diz: ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Também nós somos convidados na Quaresma a entrar no deserto. Isso é, no silêncio, no mundo interior, na escuta do coração, em contato com a verdade. No deserto, acrescenta o Evangelho de hoje, Cristo vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Animais selvagens e anjos eram a sua companhia. Mas em um sentido simbólico são também a nossa companhia. Quando entramos no deserto interior, de fato, podemos encontrar ali animais selvagens e anjos. Animais selvagens. Em que sentido? Na vida espiritual, podemos pensar neles como as paixões desordenadas que dividem o coração, tentando possuir o coração.
Elas nos sugestionam, parecem sedutoras, mas, se não estivermos atentos, levam ao risco de nos dilacerar. Podemos dar nomes a esses animais da alma, os vários vícios, a ganância pela riqueza, que aprisiona no cálculo e na insatisfação, a vaidade do prazer, que condena à inquietação e à solidão, e até mesmo a avidez pela fama, que gera insegurança e uma necessidade contínua de confirmação e protagonismo. É interessante não esquecer essas coisas que podemos encontrar dentro. A ganância, a vaidade e a avidez são como animais selvagens, e como tais devem ser domesticados e combatidos, caso contrário, nos devoram a liberdade. E a Quaresma nos ajuda a entrar no deserto interior para corrigir essas coisas. E depois no deserto tinham também os anjos. Eles são os mensageiros de Deus, que nos ajudam, nos fazem bem. De fato, a sua característica, segundo o Evangelho, é o serviço. Exatamente o contrário da posse, típica das paixões. Serviço contra a posse. Os espíritos angélicos, em vez disso, recordam os pensamentos e bons sentimentos sugeridos pelo Espírito Santo, enquanto as tentações nos dilaceram. As boas inspirações divinas nos unificam e nos fazem entrar na harmonia. Acalmam o coração, infundem o sabor de Cristo, infundem o sabor do céu. E para colher a inspiração de Deus e entender bem isso, é necessário entrar no silêncio e na oração. E a Quaresma é tempo para fazer isso. Sigamos em frente. Mas, antes de tudo, nós podemos nos perguntar, primeiro, quais são as paixões desordenadas, os animais selvagens que se agitam no meu coração? Segundo, permitir a voz de Deus de falar no meu coração e me guardar no bem. Eu penso em retirar-me um pouco para o deserto, isto é, dedicar durante um dia algum espaço para repensar isso. Que a Virgem Maria, que guardou a palavra e não se deixou tocar pelas tentações do maligno, nos ajude neste momento da Quaresma. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Filii Tua, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater
et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. E agora, depois da bênção do Santo Padre, passamos aos seus apelos e suas saudações. Queridos irmãos e irmãs, já se passaram 10 meses desde o eclodir do conflito armado no Sudão, que provocou uma grave situação humanitária. Peço novamente às partes envolvidas de deter, de parar essa guerra que faz tanto mal às pessoas e ao futuro do país. Rezemos para que sejam encontrados o mais breve possível caminhos de paz para construir o futuro do querido Sudão. A violência contra a população indefesa, a destruição de infraestruturas, a insegurança se propagam novamente em Cabo Delgado, em Moçambique, onde nos dias passados foi também incendiada a missão católica de Nossa Senhora da África. Rezemos para que a paz volte àquela martirizada região. E, por favor, não esqueçamos tantos outros conflitos que ensanguentam o continente africano e muitas partes do mundo, a Europa, a Palestina, a Ucrânia. Não esqueçamos, a guerra sempre é uma derrota, sempre. Onde quer que se combate, as populações são cansadas, exaustas da guerra, que como sempre é inútil, e levará somente morte, somente destruição, e nunca levará a solução dos problemas. Rezemos, pelo contrário, sem nos cansarmos, porque a oração é eficaz, e peçamos ao Senhor o dom de mente e do coração que se dediquem concretamente à paz. Saúde os fiéis de Roma de várias partes do mundo, da Itália em particular, os peregrinos provenientes dos Estados Unidos da América, as comunidades neocatecumenais de várias paróquias da República Tcheca, da Eslováquia e da Espanha. Os alunos do Instituto Carolina Coronado, as associações de voluntariado nas pegadas dos servos verso mundo, também os agricultores e criadores presentes na praça. Na tarde de hoje, juntamente com os colaboradores da Cúria, iniciaremos os exercícios espirituais. Convido a comunidade de fiéis a dedicar, neste tempo de Quaresma, especialmente esse ano ao longo desse ano de preparação ao jubileu, um ano de oração, momentos específicos para se recolher diante do Senhor. A todos desejo um bom domingo. Por favor, não esqueça de rezar por mim. Bom almoço e até logo. Com essa tradicional saudação, o Papa Francisco despede-se então dos fiéis reunidos na Praça São Pedro. Ele que agora pediu então orações para essa semana de exercícios espirituais, do qual participará ele também toda a Cúria Romana. Também o apelo do Papa Francisco pela paz em tantos lugares do mundo. Ele começou pedindo então pela paz no Sudão do Sul, também em regiões de Moçambique e tantas outras partes do mundo, como Ucrânia, Palestina e Israel. Assim nós encerramos a nossa transmissão neste domingo, também reiterando então o convite do Papa Francisco para, nesse período da Quaresma, entrarmos no deserto, isso é, no silêncio, no mundo interior, na escuta do coração, em contato com a verdade. Assim chegamos ao final dessa nossa transmissão, agradecendo a todos pela audiência e desejando também a todos um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erben. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.